Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema essencial, sabe? Aquilo que faz a mágica da comunicação na internet acontecer por baixo dos panos, a camada de transporte. Isso aí. É uma camada fundamental. A gente tem umas fontes técnicas bem densas aqui, né? Exato. E a ideia é destrinchar como as nossas aplicações, tipo o navegador ou um app de música, conseguem conversar umas com as outras pela rede. Vamos focar no UDP, no TCP e no mais recente aí, o QIC. Perfeito. E é legal essa distinção que você mencionou, porque enquanto a camada de rede, tipo IP, se preocupa em ligar uma máquina na outra, um host no outro, Certo, o endereço. isso, o endereço da máquina, a camada de transporte, ela está focada na comunicação lógica entre os processos. Processos, tipo os programas rodando. Exatamente. As aplicações mesmo. Ela que garante que a mensagem que sai do seu navegador chegue lá no servidor web direitinho. E não vá parar, sei lá, no seu Spotify, entende? Ah, entendi. É como se fosse o número do apartamento dentro do prédio, né? O IP é o endereço do prédio e a camada de transporte acha o apartamento certo. Isso, ótima analogia. Ela direciona a comunicação para a aplicação correta dentro da máquina. Legal. Mas aí fica a dúvida. Meu computador está rodando 1000 coisas ao mesmo tempo. Navegador, e-mail, música, jogo. Como ele sabe qual pedaço de dado que chega da internet pertence a quem? Boa pergunta. É aí que entram dois conceitos-chave: multiplexação e demultiplexação. Nomes técnicos. Explica pra gente. É mais simples do que parece. Pensa assim, na hora de enviar dados, várias aplicações querem mandar coisas ao mesmo tempo, certo? Sim. A multiplexação pega esses pedaços de dados de cada aplicação, cada uma conectada a um negócio chamado socket, que é tipo uma porta numerada, um identificador único para aquela comunicação da aplicação. Ok. Tipo uma porta lógica. Isso. Aí a multiplexação junta esses dados, adiciona um cabeçalho com informações de controle, tipo qual porta de origem, qual porta de destino, e entrega para a camada de rede enviar. Entendi. Agrupa tudo para mandar. E na chegada? Na chegada é a demultiplexação. Ela pega o pacote que veio da rede, olha o cabeçalho de transporte que a multiplexação colocou lá na origem. Ah, as portas. Exato. Usa os números de porta de origem e destino, junto com os IPs de origem e destino que vem da camada de rede, para saber exatamente para qual socket e, portanto, para qual aplicação aquele dado deve ser entregue. Faz sentido. E você mencionou portas conhecidas. Sim. Existem números de porta que são meio que padronizados, sabe? De 0 a 1023. Tipo, a porta 80 é quase sempre usada para HTTP, para web. A 21 para FTP. Isso ajuda os sistemas a se encontrarem. São as well-known ports. Entendido. Então, essas portas são cruciais para organizar o tráfego interno no computador. Beleza. Vamos começar a falar dos protocolos que fazem isso. Que tal o UDP? Ele parece ser o mais direto ao ponto. É uma boa forma de colocar. UDP significa User Datagram Protocol. Ele é, assim, o minimalista da turma. A principal característica é que ele não é orientado à conexão. Não orientado à conexão. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que ele não estabelece um acordo prévio, um aperto de mão antes de começar a enviar os dados. Ele simplesmente pega o dado, coloca o cabeçalho mínimo e envia. Ele oferece o que a gente chama de serviço de melhor esforço ou best effort. Melhor esforço. Tipo, ele tenta, mas não garante. Exatamente. Ele envia e torce para o melhor. Não tem garantia nenhuma que o pacote vai chegar, nem que vai chegar na ordem certa, nem que não vão chegar pacotes duplicados. Uau. Parece meio arriscado. Depende do ponto de vista. A grande vantagem é a velocidade e a simplicidade. Como não tem essa fase de estabelecer conexão, ele é rápido para começar a enviar. O cabeçalho dele é minúsculo, só 8 bytes, o que significa menos informação extra trafegando. Menos overhead, né? Isso. E outra coisa importante, ele não tem controle de congestionamento embutido. A aplicação que usa o DP pode tentar enviar dados na taxa máxima que ela conseguir, sem se preocupar muito com a rede. Pera aí. Sem garantia de entrega, sem ordem. Para que serve um protocolo assim? Se eu estou vendo um vídeo, não quero que chegue tudo fora de ordem ou faltando pedaço? Ótima questão. O UDP tem sim um mecanismo chamado checksum. Ele serve para detectar se ocorreram
erros nos bits do pacote durante a transmissão. Ah, ele detecta erros? Detecta, mas se ele encontra um erro, geralmente o pacote é simplesmente descartado pelo sistema operacional lá no destino. Ele não pede para reenviar nem nada. Entendi. Só joga fora. E aí você pensa, mas e o vídeo? Para aplicações como streaming de áudio ou vídeo, ou mesmo jogos online, a velocidade é muito importante. Às vezes, perder um quadro de vídeo aqui, um pedacinho de áudio ali, é menos pior do que atrasar a transmissão inteira esperando um pacote perdido ser reenviado, sabe? Faz sentido. A experiência fica mais fluida, mesmo que não perfeita. Isso! A aplicação que está rodando por cima do UDP pode até implementar alguma lógica para lidar com isso, mas o UDP em si não faz. Outros usos clássicos são o DNS, que é a resolução de nomes para IPs, que precisa ser super rápida, e o SNMP, para gerenciamento de rede. E como a gente vai ver, ele é a base para o Quick. Interessante. Então, o UDP é tipo uma rodovia expressa. Rápida, direta, mas sem garantia de que não vai ter um buraco ou que você vai chegar no horário. Ok, entendi o UDP. Agora vamos para o outro peso pesado, o TCP. Imagino que ele seja o oposto, né? O cuidadoso da história. Exatamente. TCP, Transmission Control Protocol. Ele é totalmente orientado à conexão. Essa é a grande diferença inicial. Orientado à conexão. Então, ele faz aquele aperto de mão que você mencionou? Faz sim. Antes de qualquer dado de aplicação ser enviado, o TCP no emissor e no receptor trocam umas mensagens especiais para estabelecer a conexão. É o famoso three-way handshake. Como funciona isso? Basicamente, o cliente envia um pacote com uma flag CIN, de Synchronize. O servidor responde com um pacote com flags CWIN e ACK, Acknowledgement. E o cliente responde com um ACK. Pronto, a conexão está estabelecida, ambos sabem que o outro está pronto e concordaram em alguns parâmetros iniciais. Parece um "Oi, tá aí? Tô sim, e você? Tô também, beleza." É mais ou menos isso. Garante que os dois lados estão prontos para conversar. Só depois disso é que os dados da aplicação começam a fluir. E a confiabilidade? Como o TCP garante que tudo que eu envio chega lá do outro lado, inteiro e na ordem certa? Ah, aí tá a beleza do TCP. Ele usa várias técnicas. Primeiro, ele trata os dados como um fluxo de bytes contínuo e divide isso em segmentos. Cada segmento recebe um número de sequência. Número de sequência, para saber a ordem. Exato! O receptor usa enfies-números para remontar os dados na ordem correta, mesmo que os pacotes cheguem fora de ordem pela rede. E mais importante, o receptor envia confirmações de volta, os ACKs. Confirmações. Sim, geralmente o ACK diz qual foi o número de sequência do próximo byte que ele espera receber. É um ACK cumulativo, ou seja, se ele confirma o byte 100, significa que recebeu tudo direitinho até o 99. Entendi. E se um pacote se perde no meio do caminho e o ACK não chega? O TCP no emissor tem um cronômetro para cada segmento enviado. Se esse cronômetro estoura antes do ACK correspondente chegar, o emissor assume que o segmento se perdeu e o reenvia. É a retransmissão por timeout. Ah, inteligente. Ele não fica esperando para sempre? Não mesmo. E para otimizar, ele usa uma técnica chamada pipelining. Em vez de enviar um segmento, esperar o ACK enviar o próximo, esperar o ACK, ele envia vários segmentos de uma vez, sem esperar a confirmação individual de cada um. Isso mantém a tubulação da rede cheia e aumenta a vazão. Bem mais eficiente, né? Parece um sistema bem complexo, mas também deve ser mais complexo, imagino. E como ele lida para não sobrecarregar nem o computador lá na ponta, nem a própria rede no meio do caminho? Ótima pergunta. O TCP tem mecanismos específicos para isso: controle de fluxo e controle de congestionamento. São coisas diferentes, mas relacionadas. Certo. Qual a diferença? O controle de fluxo é para não afogar o receptor. O receptor, em cada ACK que ele envia de volta, ele também informa o tamanho do espaço livre que ele tem no buffer dele para receber dados. É um campo chamado Receive Window, ou RWN. Ah, então ele avisa. Opa, tô quase cheio, manda mais devagar. Exatamente. O emissor ajusta a quantidade de dados que envia sem confirmação para não ultrapassar essa janela que o receptor anunciou. Garante que o emissor não envie mais rápido do que o receptor consegue processar. Entendi. E o controle de congestionamento? Esse para não afogar a rede em si. A rede tem vários usuários, né? Se todo mundo manda dados na velocidade máxima ao mesmo tempo, a rede congestiona, roteadores começam a descartar pacotes e a performance de todo mundo cai.
Faz sentido. Como o TCP percebe e evita isso? Ele tenta inferir o estado da rede. Ele mantém uma outra janela, a janela de congestionamento, CWND, que limita a quantidade de dados não confirmados que ele pode ter em trânsito. Ele começa devagar, fase de slow start, aumentando essa janela exponencialmente. E se ele detecta um problema? Se ele detecta perda de pacote, seja por um timeout estourando, seja por receber vários ACKs duplicados para o mesmo segmento, o que geralmente indica que um segmento seguinte se perdeu. ACKs duplicados, como assim? Se o receptor recebe, por exemplo, o segmento 1, depois o 3, mas não o 2, ele vai continuar enviando ACKs pedindo o segmento 2. O emissor, ao receber vários desses ACKs repetidos, pensa, opa, o 2 deve ter se perdido e o reenvia mais rápido, antes mesmo do timeout estourar. Isso é a retransmissão rápida, Fast Retransmit. Ah, tá. É um sinal. Exato. Quando o TCP detecta essa perda por timeout ou ACKs duplicados, ele assume que há congestionamento e reduz drasticamente a CWND. Depois ele volta a aumentar a janela, mas de forma mais lenta, linear, fase de congestionamento avoidance. É um mecanismo chamado AMD, Additive Increase Multiplicative Decrease. Nossa, é bem sofisticado. Ele fica se adaptando o tempo todo às condições da rede. Sim, é um balé constante para tentar usar a rede da forma mais eficiente possível, sem causar um colapso. E para gerenciar quais pacotes de reenviar, ele usa estratégias como go back in ou repetição seletiva, para ser mais eficiente na recuperação de perdas. E só para confirmar, na demultiplexação, o TCP usa mais informação que o DP para identificar a conexão? Usa sim. Enquanto o DP geralmente só olha a porta de destino para entregar o pacote, o TCP usa um conjunto de 4 informações para identificar uma conexão única: o IP de origem, a porta de origem, o IP de destino e a porta de destino. Isso permite que um servidor mantenha várias conexões TCP ativas simultaneamente, mesmo que sejam para a mesma porta, como 80, desde que venham de clientes diferentes, IP porta de origem diferente. Ufa, bastante coisa no TCP. Então, resumindo para aplicações onde cada bit conta, tipo navegação web, HTTP, HTTPS, e-mail, SMTP, IMAP, transferência de arquivos, FTP, SFTP, não tem jeito, tem que ser TCP, né? Sem dúvida. A garantia de entrega, a ordem correta, tudo isso é fundamental nesses casos. O preço é uma pequena latência a mais no início para estabelecer a conexão e um pouco mais de overhead por causa dos cabeçalhos maiores e dos mecanismos de controle. Mas para essas aplicações é um preço que geralmente vale muito a pena pagar pela confiabilidade. Beleza. O DP rápido e simples, TCP confiável e ordenado. E aí entra o Quick. Ele é tipo uma tentativa de juntar o melhor dos dois. E ele roda em cima do DP, é isso? Exatamente. Quick significa Quick UDP Internet Connections. Ele nasceu lá no Google justamente para tentar otimizar a performance da web moderna, tanto que ele é a base para o HTTP3. E quais problemas do TCP ele tenta resolver? Principalmente 2 grandes gargalos. Primeiro, a latência na hora de estabelecer a conexão. Com o TCP, você tem o handshake do próprio TCP e depois, para a segurança HTTPS, você ainda tem o handshake do TLS por cima. São várias idas e vindas na rede antes do primeiro dado da página web começar a chegar. Verdade. São 2 etapas separadas. O Kik, como roda sobre o UDP, que não tem handshake próprio, consegue combinar o estabelecimento da conexão e a negociação de segurança, ele exige TLS, num único passo inicial. Muitas vezes, se o cliente já falou com aquele servidor antes, ele consegue até estabelecer a conexão com 0 idas e vindas extras, o chamado 0 RTT, Zero Round Trip Time. Isso acelera muito o início da comunicação. Uau! 0 RTT, isso é impressionante para carregamento de página. E o outro problema? O outro é um negócio chamado Head of Line Blocking, ou bloqueio HOL. Bloqueio Head of Line. O que é isso? Soa como fila de banco. É quase isso. Pensa na conexão TCP como uma única fila, uma única esteira transportadora. Se um pacote lá na frente se perde ou atrasa, todos os pacotes que vieram depois dele naquela mesma conexão TCP ficam parados, esperando, mesmo que já tenham chegado ao destino.
Ah, mesmo que sejam de recursos diferentes da página, tipo uma imagem e um script. Exatamente. O TCP não sabe o que tem dentro dos pacotes em termos de aplicação. Para ele, é só uma sequência de bytes. Se o byte 100 se perdeu, ele não entrega o byte 200 para o navegador, mesmo que o 200 já tenha chegado até que o 100 seja recuperado e entregue. Isso trava a renderização da página, especialmente em redes ruins, com muita perda. Entendi o problema. E como o Kik resolve isso? Mudando sobre o DP, que não tem garantia de ordem, o Quick implementa seus próprios mecanismos de confiabilidade, controle de fluxo e congestionamento, parecidos com os do TCP, mas com uma diferença crucial. Ele introduz o conceito de múltiplos strings, fluxos, independentes dentro de uma única conexão Quick. Múltiplos streams. Como assim? Imagina que em vez de uma única esteira, agora você tem várias esteiras paralelas dentro da mesma conexão. Cada stream pode carregar um recurso diferente da página web, um arquivo CSS, uma imagem, um script. Se um pacote de um stream específico se perde, só aquele stream fica esperando a retransmissão. Os outros streams continuam fluindo normalmente. Ah, fantástico. Então, a perda de um pacote de uma imagem não impede o script de ser processado. Exatamente. Ele elimina o head-of-line blocking no nível da aplicação. Isso deixa a comunicação muito mais resiliente a perdas e melhora bastante a experiência do usuário, principalmente em redes móveis ou Wi-Fi, que costumam ter mais instabilidade. Realmente parece uma evolução bem inteligente usando a flexibilidade do UDP como base para construir algo mais moderno. Então, para a gente amarrar tudo isso, vimos um espectro interessante, né? O UDP focado na velocidade bruta, na simplicidade, abrindo mão de garantias. Isso, o velocista. O TCP, super metódico, garantindo a confiabilidade e a ordem, essencial para muitas aplicações, mas com seus custos de latência e complexidade. O engenheiro cuidadoso. E o Kik, tentando pegar o melhor dos dois, construindo sobre o UDP para oferecer velocidade no estabelecimento, segurança integrada e resolvendo gargalos como o HOL Blocking, muito pensado para a web moderna e HTTP 3. Perfeito resumo. É um equilíbrio constante, né? Esses protocolos são a engenharia por trás de como bilhões de aplicações conseguem conversar de forma razoavelmente eficiente através dessa rede global maluca que é a internet. É sempre uma troca. Velocidade versus confiabilidade versus uso eficiente dos recursos da rede. E fica aquela reflexão, né? Com o avanço de tecnologias que demandam ainda mais da rede. Tipo, realidade virtual com latência baixíssima, ou a internet das coisas com milhões, bilhões de dispositivos conectados. Quais serão as próximas evoluções que a gente vai precisar ver na camada de transporte? Será que o Quick é a última palavra ou vem mais coisa por aí? É uma excelente pergunta. A necessidade impulsiona a inovação, né? Certamente é algo para a gente ficar de olho e, quem sabe, discutir num próximo encontro. Material para pensar, com certeza.